Parlamentares da oposição protocolam pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Presidente Lula chama de animal selvagem, suspeito de hostilizar Alexandre de Moraes. E Petrobras anuncia queda de 7,1% no preço médio do gás natural para as distribuidoras. E pela Copa Sul-Americana, o Corinthians se classifica para as oitavas de final após vencer o Universitário do Peru. O Brasil News começa agora. Parlamentares da oposição protocolaram o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, após fala em Congresso da União Nacional dos Estudantes sobre o fim do bolsonarismo. As afirmações feitas pelo ministro da Suprema Corte ocorreram no Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Brasília, na última quarta-feira. Saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Na fala, o magistrado também fez críticas à ditadura, declarando que só a ditadura fecha o Congresso e que só o sistema ditatorial caça mandatos, cria censura e tem presos políticos. Após a repercussão, nesta quarta-feira, os parlamentares disseram que será apresentado na Secretaria-Geral da Presidência do Senado um pedido de impedimento do ministro. Nós, senadores e deputados, apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso na Secretaria-Geral da Presidência do Senado. E apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa Casa, os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação, somada à manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco, torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal. O deputado Carlos Jodi, do PL do Rio, afirmou que Barroso demonstrou desprezo pela independência entre os poderes e que deixou claro que ele tem um lado. As declarações em que ele demonstra o seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio e independência entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo, porque ele vem demonstrando a sua atuação político-partidária. Mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado. E ele deixa claro que ele participou da derrota do outro lado. Os parlamentares também destacaram que querem entender o que o ministro quis dizer quando usou o pronome nós. Eles ainda ressaltaram que a ação também tem o objetivo de entender se esse nós representa o apoio da Suprema Corte a apenas um lado da democracia e se ainda o pronome utilizado demonstra que a derrota de Bolsonaro nas eleições seria, na verdade, uma ação em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, ao qual ele é vice-presidente, ou se esta foi uma atuação em conjunto com o TSE, ao qual ele já fez parte. Para o senador Flávio Bolsonaro, do PL Carioca, o ministro apenas verbalizou o que estava sendo arquitetado durante as eleições, a fim até mesmo de, posteriormente, trabalhar para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. O presidente Lula chamou de animal selvagem o suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula comparou a hostilidade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família no aeroporto de Roma, um ato de animal selvagem.
Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Lula disse que o ódio surgiu no processo eleitoral e que passamos por isso severamente. Então, essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. As declarações foram dadas durante a entrevista às jornalistas em Bruxelas, após o encerramento da cúpula CELAC União Europeia. Nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão na residência do casal, Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Eles prestaram depoimento no mesmo dia e negam a agressão ao ministro, dizendo ter havido um desentendimento sem motivação política. Lula também falou das tratativas com partidos do Centrão interessados em compor a base do governo. O presidente disse que há interesse em compor com essas legendas para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional, mas que é prerrogativa dele definir como será essa articulação. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então, no momento adequado, que eu vou votar quando terminar a férias do deputado, sem a pressa dos líderes, mas com a tranquilidade, sabe, de quem tem a responsabilidade de presidir um país importante como o Brasil, eu chamaria as pessoas para conversar. Então, irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos. Nós vamos conversar com todas as forças políticas e vamos fazer aquilo que é necessário fazer para que a gente faça as mudanças legislativas que o Brasil precisa. O Centrão resiste a restrições de Lula e enxerga um campo aberto para mudanças na reforma ministerial e deve ganhar espaço no atual governo. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. PP, republicanos e progressistas querem participar do governo. Os progressistas, no começo, sonharam com a possibilidade do Ministério da Saúde, depois foram para o desenvolvimento, até que o presidente Lula estabeleceu limites de negociação dos possíveis ministérios que poderiam ser negociados. O Republicanos queria o Ministério dos Esportes. Como foi descartado pelo presidente Lula, agora as atenções, os desejos dos republicanos se voltam para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Acontece que a Luciana Santos, que é a ministra, ela é a presidente nacional do PCdoB, que está licenciada para assumir o ministério. E o PCdoB é o partido que só tem um ministério. E é o partido que sempre esteve ao lado do PT. E tem mais. Você está falando aí da possível alteração de 2 ministérios que são tocados por 2 mulheres. Você vai perder 2 mulheres no seu ministério e ampliar ainda mais a diferença de homens e mulheres no alto escalão do governo? Mas a grande razão de uma possível alteração ministerial é você diminuir a dependência do presidente Arthur Lira. Você não pode, a cada votação na Câmara, você tem que ir lá, você tem que dar emendas parlamentares, você tem que nomear gente para o segundo escalão, você tem que fazer remanejamentos aqui e acolá para atender as demandas do presidente da Casa. Pois bem, o que se espera é que deve ter que fazer remanejamento de um ou outro partido, de uma compensação aqui ou acolá, como é o caso da ex-ministra do Turismo, Daniela, do Vaguinho, que foi prometido, era o seguinte: bom, você saiu do União Brasil, o União Brasil não é representado, você deixa o ministério, mas nós vamos criar um hospital para tratamento de câncer e uma escola técnica lá na sua região, na região onde o seu marido exerce e você também é ação política.
porque você foi eleita a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Prepare a sua agenda, as modificações estão a caminho. Nesta quarta-feira, Lula fez uma parada em Cabo Verde, na África, para encontrar o presidente José Maria Neves. Ele afirmou que vai retomar as relações com os países africanos. Acompanhe. No retorno de uma viagem à Bélgica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma parada nesta quarta-feira em Cabo Verde. Durante o encontro com o presidente do país, José Maria Neves, Lula afirmou que, com seu retorno ao governo, pretende retomar a relação com os países da África. A verdade é que o Brasil ficou afastado do mundo durante os últimos 6 anos. E da África também ficou afastado há muito tempo. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Durante seu terceiro mandato presidencial, este foi seu primeiro compromisso na África. A região arquipélago na costa africana, assim como o Brasil, faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Lula também disse que planeja visitar uma série de nações africanas neste e no próximo ano. E depois do intervalo, o Petrobras anuncia baixa no preço médio do gás natural para suas distribuidoras. Redução será de 7,1%. E o governo avalia reabrir negociação de até 99% de dívidas de universitários inadimplentes com o FIES. O Brasil News volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já!